Olá, hoje o RDTV recebe o candidato a Senado pelo Partido Novo, Valdir Caldas, que é advogado, para falar um pouco aí das suas ideias, das suas propostas. Obrigada pela sua presença aqui no RDTV. A nossa primeira pergunta é: por que o senhor se coloca como candidato ao Senado? É a sua primeira campanha, na verdade, né? Agradeço inicialmente a generosidade do convite. E eu sou mais um de milhões de brasileiros indignados, só que refleti e decidi transformar a minha indignação em ação. Eu entendo que nós devemos deixar essa letargia, sairmos do nosso quadradinho de conforto para enfrentarmos essa dura realidade. Não se consegue modificar ou mudar um país sem que nós efetivamente trabalhemos muito duro para isso. E aí, comovido com o caos ético, econômico, político, social do país, eu entendi que tinha sim alguma coisa a fazer para mudar essa realidade. Isso que me trouxe para esta nova atividade, surpreendentemente nova atividade, né? Impensável. Um ano atrás eu nunca imaginaria que estaria numa situação dessa, né? Correndo estado, enfim, nessa atividade intensa como estou agora. Como é que está a coligação do Partido Novo com relação às candidaturas? Nós admitimos as coligações tão somente se houver similitude ideológica, né? Não temos isso com os 34 outros partidos existentes. Dos 35 partidos existentes, por exemplo, nós somos os únicos que não utilizam fundo partidário eleitoral para financiamento de campanha. Entendemos que isso é uma excrescência, na verdade. Isso é dinheiro do povo, que deveria estar sendo investido em saúde, educação e segurança. Estão tirando do erário 2,5 bi, pelo menos, neste pleito, para financiar campanhas. Nós somos contra isso. Então, nós não poderíamos estar no palanque, no mesmo palanque, por exemplo, com os outros partidos que têm esse expediente com o qual nós radicalmente discordamos. E já afiançamos e adiantamos. Chegando ao parlamento, nós vamos envidar todos os esforços para extinguirmos o fundo eleitoral, o fundo partidário e também o horário de propaganda eleitoral supostamente gratuito, que de gratuito não tem nada. A população paga e não sabe que está pagando. Assim sendo, não teríamos como coligar com essa gente. A nossa coligação, costumo dizer, é com o povo brasileiro, é com o cidadão e com a cidadã. Nós entendemos que deveremos empoderar, dar mais valor ao cidadão, mais poder ao cidadão, menos poder ao Estado. Então, de forma que vocês estão trabalhando a questão dos custos da campanha, autofinanciamento, ajuda de amigos, como é que vocês estão se lidando com isso? O filiado do Partido Novo, ele acredita no projeto. O Novo é uma instituição, né? Então, cada filiado recolhe R$ 28,30 por mês. Nós temos aproximadamente 24 mil filiados no país. É disso que o partido sobrevive. Isso é interessante, porque nós temos uma espécie de dispositivo de autodestruição. Não é isso? Quer dizer, o filiado, o apoiador, o contribuinte, ou aquele que quer contribuir com o partido, se perceber que, né, porventura, a gente está desviando daqueles valores, ideais e princípios que o orientaram, né, a se filiar, ele simplesmente vai lá e se desfilia. O partido acabou. Então, nós temos a segurança de ter esse dispositivo de autodestruição para controlar as nossas atividades, enfim, nós vivemos disso. Doações de amigos, o crowdfunding, né, essa novidade aí, nesse pleito eleitoral, tem nos ajudado de alguma forma, mas, em regra, Alice, é uma prática política diferente. Nós não compramos apoio, nós não compramos votos. Tá? Nós temos certeza que a quantidade de votos que receberemos nas urnas serão conquistados em razão do que nós já representamos como pessoa e o que as nossas ideias, né, o impacto das nossas ideias no meio social. Então, temos já, por experiência, campanhas custos muito pequenos, irrisórios, e nós acreditamos que é possível, queremos mostrar para o povo brasileiro que é possível, sim, se eleger pessoas de fora da política, né, estreante na política como eu, sem dinheiro, sem gastar muito, porque vão trazer para a população, e eu penso que aquilo que efetivamente estão pensando e sabem que é necessário.
Bom, o senhor é advogado, atua há muito tempo na área criminal, né? Perfeito. Trazendo então para a sua área aí a segurança pública em Mato Grosso, o que na sua visão precisa ser melhorado dentro dessa área que é assim, bastante desafiadora, na verdade, né? Nós temos 2 cânceres nesse país, né? Isso é inegável, que afetam todos os estados da federação e os municípios, e Mato Grosso não são diferentes. A droga, né? A droga está dizimando nossas famílias. Nós temos percorrido esse estado e é aterrorizante, sabe? A gente vê o efeito da droga dizimando as famílias em cidade de todos os portes. Entrada de drogas é uma preocupação. E outra, entrega de armas também, né? Que, em regra, são que garantem a hegemonia inegável hoje das facções criminosas. Isso entra pelas fronteiras. Já nós temos 750 quilômetros de fronteira seca no estado de Mato Grosso. De outro lado, nós sabemos que 150 quilômetros da faixa de fronteira é da União, é chamada área de fronteira, né? Só que a União, ela tem o título da posse, mas ela não toma as responsabilidades, ela recebe o ônus, né? O bônus, mas ela não quer exercer o ônus. Nós entendemos que a União deveria, sim, investir muito mais pesadamente nesse território que é dela, né? Então devemos incrementar, por exemplo, a quantidade de delegacias da Polícia Federal na região de fronteira, e sentimos muita falta de mais, não apenas delegacias, como profissionais, né, policiais nessa área. Reforçarmos hoje, tecnologicamente, essas polícias. A tecnologia hoje é tão fantástica, tanta coisa disponível, drones e tal, enfim, para vigiarmos mais de uma maneira mais eficiente, controlarmos todo o fluxo de pessoas, de coisas, de materiais que entram na fronteira brasileira. Melhorarmos, por exemplo, as condições e também um efetivo trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que tem uma responsabilidade enorme. É muito comum nós sairmos de cárceres, é muito comum sair de cárceres e ver esse país inteiro não é abordado em lugar nenhum. Quer dizer, é necessário que a gente tenha dispositivos mais eficientes de controle e abordagem das pessoas, enfim, para podermos evitar, né, ou controlar de uma forma mais efetiva armas e drogas que entram nesse país. Interligarmos os bancos de dados das polícias. O banco de dados da Civil não é conhecido da PM, que não é conhecido da PF, que não é conhecido da Polícia Rodoviária da PRF, e às vezes tem atribuições semelhantes, batem cabeça, fazem em conjunto o que deveria somente um fazer e deixam de fazer o que todos deveriam fazer, enfim, falta de comunicação de dados é uma coisa elementar, né? Melhorarmos, no meu entender, a estrutura do GEFRON, que é a nossa polícia estadual, na área de fronteira, o seu efetivo naquela região, e, inegavelmente, pela peculiaridade das atividades daqueles profissionais, uma remuneração especial, um plus salarial que justificaria plenamente, né, esse esforço maior, saudade da família, um risco mais acentuado, enfim, uma espécie aí de uma verba, uma bona aí de periculosidade, alguma coisa que pudesse compensar minimamente o esforço desses profissionais. E ainda, a meu ver, Lídice, a raiz está na educação. Eu sou presidente, né, estive presidente, tive que deixar há pouco tempo, da Comissão de Direito Carcerário da OAB Mato Grosso. E aí nós olhamos o seguinte, o cárcere é só um recorte do meio social, né? Então nós temos no presídio hoje, por exemplo, 62% das pessoas presas, elas não têm o ensino fundamental. Aí você olha na ponta, lá na outra ponta, o superior incompleto. Tem menos de 1% de pessoas presas. Isso deixa claro para a gente o quê? Quanto maior a escolaridade, menor é a criminalidade. Então a receita está aí, não se combate criminalidade se nós não investirmos na educação. E aí nós temos algumas ideias muito claras para a educação, se você me permitir, já vou entrar também nesse campo, né? Já pode o Novo entende que nós devemos focar mais na educação básica, fundamental e média, né?
lá naquele período realmente de formação cognitiva da criança ali, que devemos ter uma atenção muito maior, valorização dos nossos professores para uma qualificação mais adequada, enfim, para poder ensinarem, maiores investimentos no ensino básico, fundamental e médio, e invertemos a ampulheta de investimentos que hoje acontece, né? Vou dar um exemplo muito simples: São Paulo, 4 milhões de jovens e crianças, né? Básico, fundamental e médio, investimento 13 bi, tá certo? USP, só uma das universidades públicas do estado de São Paulo, 118 mil acadêmicos, investimento 23 bi, ou seja, quase o dobro. Nós temos que inverter, não é que nós vamos desaparelhar o ensino universitário, mas nós temos que focar, temos que dar uma estrutura, uma educação de muito maior qualidade para que o jovem e a criança, inclusive, tenha a possibilidade, se assim o desejar, de ter acesso mais facilmente à universidade pública, enfim. E ainda há uma inovação. Nós entendemos que já não podemos mais suportar a falta de técnicos nesse país. Dias atrás eu estava conversando com o professor João Vicente, um abraço, João Vicente, certamente pode estar nos assistindo, que é diretor do IFMT, lá de Lucas de Rio Verde. E o João é pós-doutor, uma cultura fantástica. Ele está dizendo: doutor, é impressionante que no Brasil nós temos demanda para 13 milhões de técnicos. Temos 13 milhões de vagas para jovens num país que não são ocupadas. E não são ocupadas porque não há qualificação para isto. E aí, o espírito inquieto que eu sempre tenho, né? Você sabe que a gente é... Eu fui conversar com uma outra pessoa, falar com o presidente da Federação das Indústrias. E fui questionado por que nós não conseguimos, né, melhorar o parque industrial no estado de Mato Grosso. Nós estamos recordistas de commodities. Por quê? Por exemplo, nós somos recordistas da produção de algodão. O que nós temos indústrias têxteis ali em Campo Verde e Primavera, aquela região? Né? E tantas outras indústrias aí que poderiam agregar valores às commodities que nós exportamos. E ele me dizia: um dos grandes problemas que nós temos é a falta de mão de obra qualificada. Ou seja, é impensável que o jovem brasileiro termine aí o ensino fundamental e não tenha a opção de fazer um curso profissionalizante, se assim o desejar, né? Ao invés de ir para uma faculdade. Só para complementar essa informação, a Alemanha, locomotiva econômica e cultural do mundo, né? Das maiores economias do planeta, 52% dos jovens alemães vão para as faculdades. Só 52%. 48% fazem cursos técnicos, que são os técnicos mais respeitáveis do planeta. Não é isso? Quem são os melhores mecânicos do mundo? Alemães. Mecatrônica, quem é que domina como ninguém? Alemães. E vai por aí afora. Renda per capita do povo alemão, disparadamente melhor que a nossa e de tantos outros países. Qual que é o segredo? Dão ao jovem a oportunidade de se profissionalizarem, de se qualificarem profissionalmente, ter acesso ao mercado de trabalho mais cedo. Nós conseguiríamos com isso, só com essa mudança aí, com certeza atender muito melhor a necessidade da educação do país. E ainda, no meu entender, uma mudança significativa e que é extremamente importante. Singapura, no índice aí da deficiência de ensino, né? O PISA é o país que se destaca. E aí, inquietos, nós fomos verificar qual é a situação em Singapura. Formação de professores, por exemplo. Lá eles utilizam 90% do tempo para a formação de professores, ensinando metodologia de ensino, 10% teórico. No Brasil é o inverso. Nós ensinamos nas nossas faculdades os professores a ensinarem, quer dizer, os cursos técnicos, profissionalizantes, pedagógicos e tal, 90% teórico, Piaget e tal, enfim, né? E 10% metodologia de ensino. Aí nós temos verdadeiros contêineres de conhecimento em sala de aula que não tem habilidade de repassar para o aluno, a aula fica monótona, o aprendizado cai, a evasão escolar é enorme, enfim, são mudanças muito simples que nós entendemos que pode ser feito na educação e nós melhoramos os níveis de educação. E ainda temos uma ideia de uma implantação de voucher, né? Essa é uma ideia liberal, muita gente fala, mas o que é isso e tal? Isso já acontece no Brasil, por exemplo, com Bolsa Família, né? Bolsa Família, em alguns países, o que eles fizeram? Eles não apenas tiraram uma determinada importância do erário, do Tesouro Nacional, para poder ajudar realmente essas pessoas mais necessitadas. Nós somos plenamente favoráveis que assim continuem fazendo. Só que lá eles
licitaram milhares de mercadinhos, fazem as licitações para a compra dos produtos que vão ser distribuídos. Quer dizer, 40% do que se arrecada, retira do Tesouro, se perde com corrupção. Qual foi a ideia sacada no Brasil? Fantástico. O voucher, a população não tem a percepção disso. O que é o voucher? Voucher é um vale. Pegamos o dinheiro no Brasil, né? A cota de cada um e repassamos diretamente para o cidadão, para a cidadã. E aí o brasileiro e a brasileira que recebe o Bolsa Família utiliza livremente o seu dinheiro. Né? O que nós pensamos para a educação? Qual que é o custo per capita, por exemplo, de uma determinada escola de uma qualidade boa? Custo per capita. Escola, não, pública. Pública. Ah, sei lá, é R$600 por aluno. Ah, é isso? É. O que nós pensamos? Então nós vamos lá, seu João, você tem 2 crianças, né, para estudar nessa faixa aí? Então está aqui, ó, R$1.200 para o senhor. O senhor procura a escola que o senhor quiser. Você entendeu? Nós entendemos que com isso nós estaremos investindo o mesmo em educação. Não me venha com esse discurso que nós estaremos aí, né, reduzindo. Não, nós vamos investir o mesmo que hoje se investe. Só que em vez de se direcionar para, especificamente para uma escola, né, nós fomentando a competição, percebe? A gente fala, está aqui a grana, seu pai. O senhor escolhe onde o senhor quer matricular o seu filho. Não entendo que essa competição, essa concorrência que pode gerar a melhoria da qualidade de ensino. E aí a escola pública, para querer, né, para receber né, a quantidade de alunos que precisa, vai ter que se qualificar adequadamente, tal e qual as outras. Aí nós teremos, com certeza, uma melhoria considerável também na qualidade da educação brasileira. Enfim, nós temos algumas ideias nesse sentido. Na verdade, deixa eu até avisá-lo, já tem 15 minutos de entrevista, nós vamos ter só 5 daqui a pouquinho. Então, assim, antes da gente fazer aquela pergunta final para o senhor se apresentar, eu queria ainda que o senhor falasse um pouquinho aí das suas ideias para a saúde, que é um tema, assim, muito importante para o nosso estado. Pois é, eles desarticularam os hospitais regionais do estado de Mato Grosso, né? Isso é um prejuízo irreparável, cara. Né? Um cidadão lá em Colniza, colocar um cidadão já no estado, um pouco mais grave, dentro de uma ambulância para vir para Cuiabá, é uma irracionalidade, né? É a mesma coisa que nós transportarmos toda a produção agrícola desse estado, o maior produtor agrícola do país, né? 2.200 quilômetros, né, num caminhão. É uma imbecilidade inaceitável, né? Nós temos que mudar também esse modal de transportes aqui. Mas voltando lá para a saúde, urge que sejam restabelecidos os hospitais regionais, né, com toda a estrutura necessária para que as pessoas, se precisarem se deslocar, que se desloquem menos, né? Os núcleos ali regionais, os poliregionais ali, nós voltamos aos hospitais de qualidade. Uma providência que parece simples, mas é preciso se efetivar o sistema único de saúde. A pessoa vai lá na ponta, recebe um atendimento lá no postinho de saúde e faz, por exemplo, determinados exames, se for necessário. Aquilo se perde, não fica num registro, sabe? O sistema não funciona. Aí ele chega na clínica, o médico da clínica requer os mesmos exames. E foram feitos agora, há 30 dias atrás. Não tem noção do que o seu colega anterior ministrou, a receita que foi feita. Se vai para um hospital, meu Deus do céu. Então nós temos reiteração, repetição de exame, perda enorme de tempo e de eficiência, e o cidadão, a cidadã sofrendo por falta de interligação de banco de dados, meu pai. Uma coisa tão simples e tão barato de se fazer. Então, isso já agilizaria enormemente essa questão da saúde. E, no meu entender, também uma revisão do Pacto Federativo. Nós entendemos que devemos, sim, também inverter a política de investimento. Hoje, a maior parte da fatia do bolo, né, fica com a União, um pouco menos com os estados e uma parte minúscula com o município. A nosso ver, nós vamos modificar essa condição. O nosso ideal é inverter essa coisa, menos dinheiro na União, mais dinheiro no município. Aí o prefeito terá mais dinheiro para atender as necessidades básicas, saúde e educação em especial. Para fazer isso, nós precisamos reduzir a quantidade de ministérios e vamos fazê-lo. Hoje nós temos 42 ministérios e João Amoedo, nosso presidente, ao sentar naquela cadeira, vai reduzir de 42 para 12 ministérios. Aí sim vai sobrar dinheiro para aquilo que é essencial, né? Além dos privilégios que nós já nos comprometemos
cortar, nós utilizaremos metade da verba de gabinete, menos de um terço da quantidade de assessores, não utilizaremos carros oficiais, o equivalente cartão corporativo não utilizaremos, enfim, isso não é só promessa não. Vocês entrem nos sites do Partido Novo lá e pesquisem, Matheus Simões lá em Belo Horizonte, Felipe Camozato lá em Porto Alegre, Janaína Lima em São Paulo, Leandro Lira no Rio de Janeiro, vão ver que esses 4 vereadores, cada um economizou nessas câmeras R$1 milhão somente no ano passado. 1 milhão cada um, nós temos 56.700 vereadores no país. Se cada um deles economizasse R$1 milhão por mês, nós teríamos uma economia de 56 bi nesse país. Então, somente uma medida de ética. Porque nós temos uma visão de que o dinheiro do povo, é de cada cidadão, não é nosso. Nós seremos apenas mandatários, gestores temporários desse dinheiro, que, volto a dizer, temos que ter todos eles cuidado, é sagrado, não é meu, eu tenho que ter cuidado maior com aquilo. É isso que nos orienta, são esses valores que orientam, que nos fazem diferentes dos demais. Por isso nós somos a verdadeira renovação. Ok, então agora 1 minutinho para encerrar. Quem é Valdir Caldas por Valdir Caldas? Eu sou um cidadão comum, filho de um pedreiro, nascido lá na fronteira do meu país, desse estado, lá na minha distante Corumbá, né? Lá na periferia da periferia. Cidadão que andava 1 hora a pé com esse sol torrencial, cozinhando os meus miolos para poder estudar, né? Enfim, enorme dificuldade na vida, Deus me protegeu, desde cedo entendi que a única possibilidade de ter mobilidade social era estudando, eu fiz isso. Protegeu muito, Deus me protegeu demais, me deu muito, criei minha família, meus filhos todos criados, resolvido financeiramente, pelo menos para a minha realidade, sabe? Eu tenho o suficiente para me sobreviver, eu e minha esposa, né? A minha rainha, Edmar, que me ajudou a construir tudo aquilo que, graças a Deus, eu adquiri. Todos os filhos criados, poderei ir para casa, estar tranquilo hoje, fiquei inquieto, inconformado e decidi fazer algo por esse país. Essa é a minha motivação. Estou me submetendo aí à desconfiança de muita gente, eu tenho certeza que vão me ouvir. Falei, mais um aí, né? Conversador fiado, com essa conversa fiado. Não sou, não. Eu sou um cidadão de bem, mãos limpas, decente, qualificado, preparado. Estou habilitado para fazer um trabalho fantástico e desempenhar as minhas funções que estão previstas lá no artigo 52 da Constituição Federal, muito bem no Senado Federal. Preciso não somente que as pessoas de bem nos ajudem a chegar lá. Esse país precisa de renovação. Se as coisas não estão bem como estão hoje, nós já temos uma saída, fazer as coisas de maneira diferente, né? É insanidade se imaginar que nós vamos obter resultados diferentes fazendo as coisas da mesma maneira e com as mesmas pessoas. Dia 7 de outubro, vai lá e defina um país melhor para você, para os seus filhos e para os seus netos. Mande esse povo que está aí para casa, ó, já deram o que tem que dar, vamos renovar. Eu sou a renovação. Valdir Caldas, seu senador para o Mato Grosso. 300. Obrigada. Eu que agradeço a generosidade do convite, Lídice. Estou feliz de estar aqui. Nós conversamos hoje com o Valdir Caldas, advogado criminalista e candidato ao Senado da República pelo Partido Novo. Essa entrevista fica disponível na íntegra no site RD News, no site rdtv.com.br, também no nosso canal do YouTube. Você pode ir lá reassistir, curtir e compartilhar. Até a próxima.